E aí, galera, beleza ou não? Eu sou o General R3 e tô aqui nesse vídeo. Eu venho para conversar com você coisas que a gente já vem falando há um determinado tempo. Você se lembra do início das nossas aulas? Eu vou tentar refrescar um pouquinho a sua memória. Você se lembra sobre o verso? O que é um verso? O que é uma estrofe? Para poder se formar a poesia. Você se lembra disso? Se você não sabe, se está clicando agora nesse vídeo, procure os outros vídeos. A gente tem desde a primeira aula. É um material muito legal para você que tem vontade de aprender sobre poesia. É um assunto bem reduzido, porque poesia é algo muito amplo. É uma verdadeira aula de português, se for procurar ao pé da letra. Porém, aqui está resumido e a gente falando tudo que você precisa para que você consiga produzir o seu texto, produzir a sua letra de música, fazer a sua poesia, para que você consiga destacar com seus textos para o seu público ou os seus seguidores. Semente das Ruas agradece você e faz um pedido, continue compartilhando com os amigos, beleza? Você se lembra na última aula que nós trocamos ideia, falamos algo bem legal, que foi falar dos manos lá de Sampa, o Sérgio Vaz. Você se lembra que eu recitei uma poesia, embora com essa minha voz feia e essa minha pouca atitude em recitar, vamos dizer assim, o que eu fiz foi o seguinte: eu trouxe hoje para o quadro para você dar uma olhada como ele fez o texto dele, certo? Você se lembra das regras para se ter um poema? Você se lembra? Ou seja, esse era para ser quase um soneto, certo? Porém, faltou uma estrofe para ser um soneto. Só que você vê aqui o sistema de rima que ele usou, que ele deixou bem claro. A1 rima com A2 e A3 rima com A4. É isso? Não é isso. O que acontece é o seguinte: ele usou A1 rima com A3 e A2 rima com A4. Ou seja, uma baita rima, uma rima ok, certo? Apesar de leve e rouca, chora em silêncio, mas nunca se cala. E aonde eu acho a rima disso? Aonde tem rima? Para ver, não tem rima, entendeu? E tentando procurar, apesar de leve e rouca, chora em silêncio, mas nunca se cala. Cadê a rima? Não tem rima, né, meu irmão? Ou seja, aqui, ó, bem mais ou menos, não deu rima. Virou uma confusão, como tá o meu risquinho ali no quadro. E apesar da língua sem roupa, não engole papel, cospe bala. Estranho, né? Pois é, não tem rima também. Olha só que legal. Porém, o que acontece? Esse texto ele fez de forma única e parece que deixa falhas. Qual foi a ideia dele? A minha poesia, apesar de pouca e rala, cabe na tua boca, dentro da tua fala. Apesar de leve e rouca, chora em silêncio, mas nunca se cala. E apesar da língua sem roupa, não engole papel, cospe bala. O porquê que ele fez isso? A técnica que ele desenvolveu, quando você vai ler, você não tem a proporção da magnitude do texto como você tem quando você recita. Será que ele fez isso para ser recitado? Ele pode ter feito isso para ser recitado. E é essa dica que eu te dou direto. Às vezes você está com um texto que ele não está soando legal na escrita, você lendo ele devagar, não está dando percepção, tenta levar ele meio cantado, como fez nessa poesia de um grande escritor. Que se você for ler, não tem muito nexo. Porém, quando você fala meio cantado, a lírica busca o encaixamento melhor das palavras. A minha poesia, apesar de pouco e rala, cabe na tua boca, dentro da tua fala. Apesar de leve e rouca, chora em silêncio, mas nunca se cala. E apesar da língua sem roupa, não engole papel, cospe bala. Sérgio Vaz, vai lá, procura esse garoto aqui,
Agora eu vou sentar ali de novo e já venho com mais material para você aí. Agora, se lembra que eu tinha pedido para você assistir a aula com o caderninho do lado? Eu vou dar o nome para você pesquisar. Escreve no seu caderno: A Vida é Louca. É um poema do Sérgio Vaz. A vida é louca com K. Para ter ideia que ele já vem quebrando toda a ideia do, digamos que o politicamente correto, certo? Essa poesia, ele fala de coisas que ele tem muita autonomia para dizer, porque são coisas que estão perto dele. Ele não está falando de um príncipe loiro do cavalo branco e nem da dama bonita do prédio alto. Mandei mal nessa, né, produção? Muito mal. Tá todo mundo rindo aqui. Veja bem. Porém, ele fala do que acontece no contexto atual. O dia a dia da quebrada. É o que ele tem ali por perto mesmo. Veja bem. Ele usou uma analogia, ele fez uma analogia numa situação que ficou muito massa. A vida é louca. Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns condenando poesia, um cara sem Nike no pé indo pro trampo com os olhos vermelhos de tanto ler no ônibus. Uns tiozinhos, umas tiozinhas no sarau enchendo a cara de poema. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados ou diplomados depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeiras e desempregando os da Atenas. A vida nem é a mesma louca. Tem noção disso? A vida nem é a mesma louca que era antes. A vida não é mais uma vida louca como era antes. Entendeu? Os vida mansa. O que é os vida mansa? Os vida mansa era alguém que vivia do tráfico, que vivia da criminalidade. Aí você pensa, esses vidas mansas estão esvaziando as cadeiras e desempregando os da Atenas. Sabe por quê? Essa galera está tendo conhecimento, está conseguindo levar, está conseguindo aprender, está conseguindo diluir o saber, conseguindo entender, está ocupando as faculdades. E é isso que eu estou te falando. Você ainda acha que não tem o potencial para ocupar uma faculdade? Ou você já está na faculdade? Acredita no seu potencial de texto? Você pode ter um texto que vai romper, transpassar o tempo, como eu já disse? Eu acredito no seu potencial. O Semente das Ruas acredita no seu potencial. E por isso estamos aqui com esse projeto. Entendeu? Tem vários poetas, escritores contemporâneos. Nós já falamos de um pensador que, sem palavras, Emicida, sem palavras, um baita cara. E tem também um cara que já é escritor mesmo, escritor de livro, que é o M.V. Bill. O M.V. Bill tem alguns livros, ele, e com parceria com o Celso Ataíde. Ele tem Falcão, Meninos do Tráfico, Falcão, Mulheres e o Tráfico, e o Cabeça de Porco, que é um livro de sociologia e filosofia lançado em 2005, onde ele relata e analisa a violência urbana originada do tráfico de drogas, com dados apresentados baseados em pesquisas, entrevistas e filmagens feitas por todo o país. Já veja a dimensão que criou o conhecimento do M.V. Bill. Ele já não usa só o que ele tem ao redor. Entendeu? Ele pega lá o dinheirinho dele, investe numa pesquisa e vai pesquisar o que acontece lá no Mato Grosso do Sul. Aqui? Aqui no Mato Grosso do Sul. O que acontece aqui? E ele pesquisa o que acontece em todos os lugares. Ele é um cara muito inteirado do que acontece em todas as quebradas, vamos dizer assim. E para poder auxiliar ele tem o Celso Ataíde, né? Que é um cara que é um militante do movimento negro, digamos assim, que tem crescido muito
através da causa social, né? Para quem não conhece, ele é o cara que representa o Central Única das Favelas. Ele é o cara que criou esse movimento sociocultural, que vai além de um movimento social, é um movimento sociocultural. Ele não entra para dentro da casa só para mudar, só para fazer a parte social. Ele entra ali também para levar cultura e para mudar a cultura daquela região. Isso é muito legal. Se chegar num lugar onde você vê assim a cultura, vamos dizer que está falida. Aquele povo, eles têm como cultura a base daquele mesmo povo, a base do que o meu pai vivia. E eu vou assistir na televisão algo, eu vou pegar aquilo como cultura, para mim que sou jovem. E daí eu vou ensinar aquela cultura que eu aprendi através da televisão para outro jovem. Entende? O que ele faz é esse, ele leva um contato direto do morador daquela área com outra cultura. Ele leva aquela área, ele leva aquela cultura para aquela área. A partir daquele momento, a pessoa ela vai ter conhecimento daquela determinada cultura. Um dos grandes exemplos que temos é o hip hop, que é o que a gente trabalha, a base forte desse projeto, porque o hip hop ele é algo cultural. Ele é algo que não foi o meu pai quem me ensinou. Eu aprendi com os meus amigos e eles me ensinaram. Falaram, ó, isso assim, assim, tem que ter disciplina, não pode deixar faltar, tá com tênis sujo, não vai pro rolê. Tipo, coisas que, se for ver, é coisa de mãe. O hip hop fez o papel dos pais por um determinado tempo, mas o papel dos pais, que eu digo assim, ele fez o papel dos pais para que você conseguisse interagir com a sua comunidade, sem estragar nada de ninguém, fazer ali seu rolezinho perfeitinho, sem chatear e sem magoar ninguém. Os pretinhos só no sapatinho, dando um rolê na perifa, certo? E daí o que eu falo, sempre falando de novo das poesias, dos poetas contemporâneos. Podemos ser nós os poetas contemporâneos. O dia de amanhã pode ser o seu livro lançado e alguém gravando um vídeo falando sobre uma poesia que você fez. Agora, recente tivemos uma poesia, eu não me lembro o nome, mas eu vou falar a frase, facilmente você vai entender. Ela era poesia e eu não sabia ler. Olha para ver, quantas pessoas já tá recitando essa frase, quantas pessoas ouviram. Essa frase já foi para música, já virou letra de música. E o cara que escreveu é um garoto que deve ter por volta de 19, 20 anos. Então, o intelecto dele não vai ultrapassar, transcender o tempo. Lá no futuro alguém não vai ouvir. Ela era poesia e eu não sabia ler. Se bem que fica muito chorão, não fica? Eu acho meio chorão isso. Mas, como eu disse, a visão romancista ou a realista, ele está sendo um pouco romancista. Eu tenho uma visão romântica, eu quero falar sobre uma poesia. Eu vou recitar mais uma poesia aqui. Eu quero que você, obviamente, esteja ocupando as linhas do seu caderno. Se você faz poesia em caderno, até agora você já tem as regras básicas para poder ter um bom texto. Então, se tiver uma desculpa, criatividade, espera ela vir, uma hora ela vem. Mas não deixa de tentar exercer ela todos os dias. Um exemplo, o dom ele é existente, embora eu não creio. Porém, você precisa usar técnicas sobre o dom. Você precisa exercitar a sua mente todo dia para que você consiga criar coisas novas. E é super interessante alguém que produz coisas novas todos os dias. É uma mente pensante, uma mente inquieta, uma mente criativa. Eu criei uma poesia e eu quero recitar ela aqui para você entender. Depois, com o tempo, eu decidi fazer um rap. Mas no dia, me veio uma inspiração do nada. Tava uma amiga minha que é baiana e aí ela falou: então, general e tal, e aí, você não é poeta? Lá na Bahia, o poeta se inspira no mar para poesia fluir. Eu já falei: epa, cadê meu caderno? Já peguei meu caderno
e fiz a minha visão sobre a frase que ela tinha feito. Eu falei, ah, tá, eu também. Eu sento em frente ao mar para a poesia fluir. E o meu mar é um mar de problema que tem aqui, na periferia onde eu moro. Aí eu fiz, sozinho aprendi que a felicidade demora a encostar por aqui, que o poeta se inspira no mar para a poesia fluir, que cabelo de negro é frozô, senzala acabou, o gueto é amor, escravo escapou e levou assim a filha do senhor. Minha poesia vira um rap e o mar, problemas para a comunidade, resenha não, nem tiração, é sem lazer na minha nave, tire o chinelo, irmão, para nós ficar à vontade, não vem pagar de patrão, no meio dos humildade, assusta não, nem da goela, dialeto é a nossa linguagem, consciente orientado, agora nós interage, trago a bandeira de um povo, sem luxo, sempre sufoco, só lixo e sopa de osso, filho doente só chora, bebendo água de poço, fila de espera no posto, mato que seca é fogo, pulmão respira, cê é louco. Pra nós não tem mordomia, os neguinhos viram notícia, na quina só correria, tem do preto e do branco, como diz a maioria. Olha só pra você ver, é disso que eu tô falando. Eu peguei coisas simples, coisas que eu vivia no meu dia a dia, fiz uma poesia. Aí se lembra da métrica que nós estudamos, creio que na segunda aula sobre métrica, ou quer procurar mais sobre isso, procura um vídeo do Sementes das Ruas com o Guilherme Felipe, o GF ou o Garrige. É Garrige? É Garrige que se fala. Procura com esse garoto que ele vai ensinar você a como musicalizar os seus versos, entendeu? E assim eu fiz o texto, achei interessante o texto, procurei o melhor método de colocar isso no metrônomo. Coloquei no metrônomo e eu pensei, isso dá um sambinha legal. E como eu sou um rapper, eu fiz uma ideia de samba rap com bastante influência de black music. E é isso que você pode fazer. Você não precisa ficar ali só dentro da caixinha, achar que todo texto que você produz é, ai, tá mais ou menos. Se procurar o texto perfeito, meu irmão, você vai ficar anos escrevendo e nunca vai sair, entendeu? Pega o que você tem de melhor, põe o que você tem de melhor para fora, põe na ponta da caneta. Tem um ditado que diz, lança o coração na ponta da caneta. E assim vai. Agora nós vamos entrar aqui numa parte muito legal, um lance muito fera mesmo, que foi criado nos Estados Unidos e tem no Brasil todo. Tem muito lugar no Brasil, já tem, ocupou o exterior, que é os slams. O que é um slam? Você já foi em um slam? Quando eu vi o primeiro slam, eu olhei e falei, não acreditei. Que coisa linda. Você vê tanto jovem reunido, fazendo sabe o quê? Poesia, cara. A galera faz como se fosse um teatro. Sei lá quantas pessoas em volta de um poeta, ouvindo ele recitar. E eu vou passar para você as regras básicas do slam. E também quero que você, com o passar do tempo, tá legal, só tá conseguindo fazer suas poesias, tá bem massa? Procure esse movimento, certo? Vamos que vamos. E como eu te disse, os slams nasceu lá nos Estados Unidos com essa ideologia do povo se unir, né, as classes, as menores classes, se unir em um lugar para poder mostrar as nossas artes, vamos dizer assim, um poder mostrar para o outro. Isso seria também uma forma de poesia marginal, onde os caras não tinham grana, não tinham verba para lançar um livro editado, tudo como manda o figurino. O que faziam? Escreviam os textos, pegavam esses textos, partiu o fiote, slam. Chegava nos slam em uma praça pública, tinha lá vários amigos e cada um recitava pro outro. Cara, ficou legal esse movimento, ficou legal. Vamos fazer uma reunião semana que vem? Na outra semana tinha mais gente. E assim foi. E até vir muita gente para a praça. E com o passar do tempo, esse slam, o significado da palavra slam é bater.
Então poderia ser bater contra o governo, de bater de frente, poderia ser de batida pela rítmica também da poesia. Ficou Islã, mas não sabemos ao pé da letra o porquê do bater, o porquê que usaram a palavra Islã em inglês. E vazou, cara, a ideia para o mundo inteiro, muita gente fazendo esse tipo de poesia. O Islã é uma competição em que poetas leem ou recitam um trabalho original, ou seja, tem que ser algo que ele mesmo fez. Essas performances são em seguida julgadas por membros selecionados da plateia, ou então por uma comissão de jurados. A gente duela entre a gente e depois eu vou para a plateia ajudar. Não, eu não vou votar contra, isso não é legal. Seja inteligente, use outros métodos. No Islã, são recitadas poesias de temas livres, mas verifica-se ao longo do tempo que grupos historicamente excluídos vêm se utilizando dessa expressão artística como forma de reivindicar seus lugares de direito, de dar visibilidade às suas lutas e se colocar como protagonistas de suas próprias histórias. O que eu estou falando para você, desde, acho que do vídeo 7 que eu estou falando. Qual é a ideia? É para que você tenha coragem, impunha-se do seu poder. É isso que o Islã faz, ele está dando esse nível de capacidade para aquele poeta que pensa, talvez eu não esteja preparado. Se a sua poesia está bonitona, a gente está te passando tudo o necessário para que você esteja com a sua poesia dentro do padrão. Quer ser um poema? Está dentro de um poema sua poesia? Está dentro de um soneto? Então, mas eu vou te passar as regras. No Islã não cabe soneto, porque o que acontece é o seguinte, a sua poesia tem que ter um tempo, e eu vou falar sobre esse tempo. Eu quero passar muita coisa para você, até porque eu creio que a proximidade que você vai ter com um poeta contemporâneo e com um poeta rústico, vamos dizer assim, com um poeta de versos livres, ou com um poeta de versos brancos, ou com um poeta que leva um poema para o Islã, o que seria? É o método mais fácil, algo mais próximo que você tem. Se você tem internet na sua casa, você vai poder acessar os conteúdos pelo YouTube, procurando Islã, e entender um pouco mais do que quer dizer essa galera. Pessoas que, por vezes, muitos não acreditaram nos talentos deles. E hoje a gente tem músico, pessoa consagrada pela poesia. Aqui na cidade de Campo Grande tem poetas que participaram de programas em São Paulo, através do Islã. Olha que legal isso. E eu vou citar o nome de todos eles. Quero passar para você pesquisar e ver se não é um dos caminhos, é uma porta que se abre para a juventude. E um movimento muito bonito, um movimento muito legal, algo que eu valorizo muito, porque é algo que valoriza a cultura, é algo que vai te trazer consciência sobre isso que a gente está te ensinando, que é o lance da poesia. Se você tiver a consciência de usar a poesia, você está usando o hip hop, você está vivendo a essência do hip hop. Quando você vive a originalidade daquilo que você escreve, você realmente usa aquilo com muita consciência do que faz. Eu procuro sempre nos meus textos, eu tenho mais facilidade de colocar uma linha. O que eu faço? Começo, meio e fim, como se fosse uma historinha. Eu tenho um pouco de dificuldade de escrever coisas abstratas. Porém, veja você, se você consegue escrever coisas abstratas, não pense que você está fora do jogo. Temos um dos grandes exemplos que você vai pesquisar e você vai ver de um poeta que escrevia coisas abstratas, que tudo é poesia, né? Já falamos disso. Um dos poetas que escrevia muita coisa abstrata era o Sabotagem. O Sabotagem, ele não fazia uma letra de rap inteira. Ele chegava no estúdio com vários trechos de música, com vários versos, com versos de várias estrofes, vamos dizer assim.
E que chegava no estúdio, ele ouvia a batida, esperava vir ouvir um instrumental que ele sentisse que dava certo para ele fazer aquelas linhas que ele tinha escrito. Ou seja, ele tinha tão pouca percepção, ele não teve essa condição que a gente está te dando, de você aprender a fazer a coisa de um jeito muito fácil. Ele escrevia os versos, chegava no estúdio, ele ia ver se achava algum beat para poder encaixar aquilo. Esse metrônomo não dá minha rima. Já pensou quanto o cara não sofria? E ele chegava com diversos trechos que diziam coisas abstratas. Digamos que cada estrofe ele falava de uma coisa. Por isso que se você pegar uma música dele, Respeito é para quem tem, você vai ouvir, ela fala de diversas coisas na mesma letra. E se você tentar ligar, ela não tem começo, meio e fim. Porém, o recado é dado no refrão. Respeito é para quem tem. E virou uma música que também vai transpassar o tempo, que foi uma das poesias mais faladas e que não só o pessoal do gueto, ou o pessoal da favela, vamos dizer assim, ou o pessoal do underground, ou o pessoal que consome poesia, ou o pessoal do hip hop, todo mundo se orgulha dele. Ele conseguiu fazer com que esses trechos, apenas trechos, que ele escrevia, colocava em uma batida, porém ele tinha um raciocínio muito bom em interpretar o refrão que ele queria para aquilo ali. Embora dentro da poesia, eu não falei, mas sinceramente o refrão, se a gente falar refrão na poesia, você está falando do final de cada verso. Quando tem a rima do final de cada verso, é chamado refrão. Então o refrão, vamos deixar o refrão só para música? Quando a gente falar de música, a gente fala refrão e fica mais fácil de você entender, certo? Espero que você venha gostar do nosso projeto, passe a seguir a gente, passe a ver o material, entre em contato com a nossa produção. Eu vou pedir para o Cleverson, no final desse vídeo, deixar aqui todas as nossas páginas, as nossas redes sociais. Sabe para quê, meu garoto? Para facilitar a sua vida, para você não se perder no rolê, porque a gente não quer ninguém perdidão no rolê. O nosso foco é orientar você com o nosso rolê. E disso tudo, trazendo um conteúdo com muito apreço pela poesia e que você consiga absorver naturalmente tudo aquilo que a gente queira dizer. No Islã, são recitadas poesia de temas livres. Pense bem, no próximo episódio, o que nós vamos falar muito é disso. É a forma do tema livre, certo? Não se confunda, não tem a ver com poesia livre e versos brancos. É temas livres. Eu quero mostrar para você como é fácil a temática. De repente o cara consegue ver em um pote de açúcar, ele consegue fazer uma analogia sobre o pote de açúcar. Pensa, você vê lá o pote de açúcar e pensar, a minha vida está doce. Eu vou fazer uma rima sobre a minha vida está doce. Ou minha poesia é água com açúcar para acalmar. O que você acha? Tá vendo como eu te dei um tema? Pega o caderno, vai estudar isso, garoto. Eu quero deixar aqui para você o nosso agradecimento, pedir mais uma vez encarecidamente. Sabe por quê? A nossa firma para prosseguir depende de você. A diretora está rindo. A nossa firma para prosseguir depende de você, garoto. Então, compartilhe com seus amigos, mostre o nosso trabalho para eles. Através do nosso trabalho, você vai conseguir mostrar a sua evolução. Até agora, você está conseguindo chavecar a mina com os poemas que você está fazendo? Você já pensou nisso? Tá dando tudo certo? Tudo bem. Não manda isso nas redes sociais, valeu? Não manda onde veio a dica. Mas manda a dica pra galera seguir e aprender como você está aprendendo a chavecar essa mina. Tudo bem? Então vamos ficar por aqui hoje. Semente das Ruas vai te deixar aquele abraço. O General R3 está te deixando aquele abraço. Garotinho, se prepare.
Não esqueça o caderno e a caneta. Traga um copo d'água para não precisar ficar desligando o vídeo para tomar água, para ir no banheiro. Aproxime tudo de você. E eu te espero para a próxima aula. Certo? Muito obrigado. Fiquem bem e até mais.